Bom dia, amados. Muito bom dia. Bom dia para aquele que acordou cedinho. Hoje a gente vai fazer continuidade à nossa leitura, né, de Provérbios. A gente está meio atrasado e eu vou confessar uma coisa para vocês: a minha vida não funciona mais. Eu sou muito metódica com as coisas, né? A minha vida não funciona mais se eu não tiver com a minha leitura de Provérbios em dia. A minha leitura, o meu devocional, está em dia, mas com vocês eu estou em falta, então eu vim aqui fazer aquela parte que está faltando. A gente precisa ler 27 e 28 e o do dia de hoje. A gente já leu, né? Para quem me acompanha, a gente está lendo Provérbios. Provérbios foi um livro escrito por Salomão. E o Salomão foi um homem muito próspero, né? Diz nesse livro aqui que se você ler Provérbios durante 2 anos, você vai ser mais sábio do que a média das pessoas que estão em volta de você. E se você ler Provérbios por 5 anos, você vai ser milionário. E na verdade, ter todo esse dinheiro, esse poder é consequência de quem somos, né? E vai ter uma vida redonda. E a gente tem que entender que a prosperidade ela é muito mais do que dinheiro. A prosperidade é ter uma boa família, uma boa saúde, uma boa relação com a família, né? Com os nossos queridos. Então, e Provérbios nos ensina isso. Então, o Provérbios ele é dividido em 3 blocos. Primeiro, de 1 a 9, foi um convite à sabedoria, né? A gente já leu lá atrás. De 10 a 24 é os ditados dos sábios e de 25 a 31 são os comportamentos dos nobres. Então, como a gente vai ler agora, a gente vai ler como os nobres se comportam. E Salomão, ele foi uma pessoa que foi tão agraciado com a sabedoria que veio do céu. Deus, né, em sonho apareceu para ele e perguntou: Salomão, o que você gostaria de ter? E ele não pediu nada de bens ou alguma coisa para ele. Ele disse: Senhor, me dá sabedoria para eu governar bem o meu povo. E aquilo que Salomão pediu agradou tanto ao coração de Deus, que então Deus, além de dar a sabedoria para que ele pudesse governar bem o povo dele, afinal ele não é uma época que só existia guerra, ele governou por 40 anos sem guerra. Oi, Boni, quanto tempo, amada? E ele governou tanto tempo sem guerra, ele governou por 40 anos, né? Nessa terra sem guerra. Então foi realmente uma pessoa sábia. Então, a gente vai ler agora, então a gente está agora lendo, né? A gente vai ler o 27, 28, 29, vamos fazer o nosso devocional hoje. A gente está falando então sobre os comportamentos dos nobres. Vamos lá, Provérbios 27. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará, se ele te trará a luz. Então a gente não pode presumir o dia de amanhã, né? A gente tem que ser reto e fazer tudo que tem que ser feito hoje, né? A gente é meio presunçoso, né? A gente é meio arrogante, a gente nem sabe se dia de amanhã a gente vai estar aqui, não sabe se Deus vai dar esse presente pra gente do dia de amanhã. Então que sejamos a melhor pessoa hoje, a melhor esposa, o melhor esposo, o melhor amigo, né? Que a gente sempre consiga ser um pouquinho melhor hoje do que a gente foi ontem, mas a gente não vai conseguir ser melhor amanhã do que a gente é hoje, porque a gente não sabe se estaremos amanhã aqui, né? Então, que a gente não presuma o dia de amanhã, faz tudo que tem que ser feito hoje. Deixe que outros o louvem e não a sua própria boca. Um estranho, deixe que os outros o louvem e não a sua própria boca. Um estranho e não você mesmo. A gente já viu lá atrás, né? Lá em Provérbios 3, que fala isso, porque a gente é muito convencido, a gente é muito egoísta também, a gente é muito orgulhoso, né? Lá em Provérbios 3 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Que você não faça, que você não olhe para o espelho e se basta você próprio, que a gente consiga enxergar e ouvir os nossos, os frutos que temos. Então aqui está de novo falando: deixe que os outros os louvem e não a sua própria boca, um estranho e não a você mesmo. 3. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas, gente. A ira do insensato, que a gente não provoca essa ira, que de verdade o insensato é aquele que ele pode fazer muitas coisas
más para a nossa vida. Então que a gente não provoque essa ira, porque ela é pior. A ira de insensato é tão pesada que ela afunda qualquer pessoa. Então que a gente não mexa com o insensato, não provoque sua ira, não faça isso. Cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Gente, a inveja é uma frequência, né? A inveja, todo mundo tem inveja. A inveja é natural. A gente olha para as pessoas e a gente tem certa inveja. A gente fala, mas eu tenho inveja, eu tenho inveja boa. Existe sim isso. O que, Hanna, que tu quer? A Hanna tá aqui, quer que passear, daqui a pouco nós vamos, Hanna. Fica tranquila. Vai para lá, vai. Fica aqui, não me desconcentra. Então, o que é a inveja, né? A inveja é você olhar para as coisas que estão, né, de outras pessoas e às vezes as pessoas têm um sentimento ruim. Então, a gente tem que entender que tem uma inveja passiva e uma inveja ativa. A inveja passiva é aquela que as pessoas têm com relação a você. Então, que você olhe, quando você olhar as coisas que te encheram os olhos, que você abençoe isso. Que você diz, nossa, que carro lindo. Que você abençoe, que olha, tomara que ele continue prosperando, mas eu não aceito menos que isso. Faça isso você. Diz, mas Senhor, eu não aceito menos que isso. Que use esse sentimento que tu muda a frequência, né? Então que a gente olhe as coisas e que a gente, nossa, essa coisa linda, eu vou abençoar a vida dele, olha, Deus abençoe, que ele continue prosperando, mas Senhor, eu não aceito menos que isso. Use essa inveja que a gente tem, que é natural, que a gente não passe os olhos, assim, que a gente não, às vezes a gente tenta ser tão bondoso e tão correto, que a gente olha para as coisas e a gente não deseja mais. A gente precisa desejar as coisas, porque aquilo que a gente deseja, né, e a gente consegue olhar para aquilo como sendo nosso, a gente conseguir. Então a gente precisa ter esse poder de invejar, mas de forma positiva, olhar assim, oh, nossa, que carro ali, nossa, que casa ali, nossa, que coisa bonita. Até a gente olha uma estrutura familiar, nossa, Senhor, que família mais abençoada. Senhor, que eles continuem abençoando, mas eu não aceito menos que isso. Que você hoje acorde dizendo, eu não aceito menos que isso, e transforme esse sentimento. Ele tem que ser bondoso, ele tem que ser alegre, ele tem que derramar uma coisa boa. Essa é uma inveja boa. É assim que a inveja é boa, porque a gente não consegue. E assim, se você passa, eu não tenho inveja de nada, então você tá morno, tem que entender que você não tá conseguindo nem alçar pensamentos positivos para você. Então a gente precisa entender e olhar, a gente precisa olhar e cobiçar com olhos olhos sábios, né? Cobiçar, não sei se seria a melhor palavra, mas você deve olhar e dizer assim, Senhor, nossa, que coisa linda. Senhor, eu quero isso para mim. Não, eu não aceito menos que isso, mas abençoa. A gente tem que ficar alegre com a conquista do próximo. É isso que deve ser feito. Então, e tem mais uma coisa, o invejoso, isso a gente está falando da nossa inveja com relação às outras coisas. E o invejoso, ele nem quer o que você tem, ele só não quer que você tenha. Ele não quer, ele não dá conta. Se ele estiver no teu lugar, ele não vai conseguir continuar as coisas que você fez. Então, ele não quer aquele invejoso que fica com aquela inveja amargurada, ele não quer as tuas coisas, ele não quer que você tenha, ele não quer que você seja melhor do que ele, né? 27:5, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. A gente tem que dizer todos os dias, eu amo a repreensão franca, eu amo ser repreendido, eu amo aprender, é isso que a gente tem que fazer. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém o beijo de quem odeia são enganosos, né? A gente, né, tem que cuidar. Às vezes a gente finge que não vê, não faça isso. Veja e não se fira mais, não se venda por pouca coisa. Entenda as coisas, né? Leais, a gente está lendo 27:6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. 27:7. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Quem está farto, né? Quando a gente tá, vamos falar de comida agora. Quando a gente sai de uma churrascaria, comeu tudo que podia, que não podia. Se alguém na porta da churrascaria te oferece, olha, eu tenho uma outra churrascaria melhor, vamos lá, você vai pensar em comida? Tu não consegue pensar em comida. Você, meu Deus, eu nunca mais quero comer um churrasco na minha vida. É a última vez que eu vou comer churrasco, tanto que eu comi. Então tu não vai pensar no churrasco, você nem quer pensar porque você tá farto. É essa a sensação. Então, é que nem o ar, a gente não pensa no ar, não, eu preciso do ar. Não, a gente tá farto, a gente tá cheio dele. Então, mas quem tá faminto, até o amargo é doce. Então, o que a gente pode levar isso pro nosso dia a dia, né?
Quem está farto pisa o favo de mel. Que a gente seja farta dessa sabedoria que vem do alto, que a gente entenda que a gente tem que a gente não fique mendigando coisas, que a gente vá na fonte, busca sabedoria, que a gente possa ser aquela pessoa que transborda isso, né? Que dá ao faminto, então. 27:8. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Gente, lembra que a gente falou outro dia? A gente tem 3 estruturas. A gente tem a casa, que é a estrutura que eu tô agora, né? Que corpo físico está aqui, né, protegido. A gente tem o lar, que é o lugar onde as nossas sensações, voltar para minha casa, o meu lar, aquilo que te enche o coração, porque, né, a gente enche a nossa alma, que é onde mora a alegria, a depressão, a tristeza, é nesse lugar aqui, então, que o nosso lar é aquele que restaura esse sentimento, e a gente tem a morada, que é o lugar onde a família cumpre o propósito de Deus. Então, são 3 esferas. Então, aqui tá falando aqui, ó. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, cheguei a me arrepiar, assim é quem vagueia, quem anda vagueando longe do seu lar. Quem vagueia longe do seu lar, a gente perde os filhos, perde a família, perde tudo. E às vezes a pessoa está dentro de casa, mas está longe do seu lar. Porque tem gente que mora com a gente, mas não está dentro da casa. Está dentro da casa, mas não está dentro do lar nem da morada. Então, né, que fala? Olha que sério isso. E também, quem está longe do lar, ele não conhece os filhos, ele não sabe o que está acontecendo. A criação dos filhos, né? Quem está longe do lar, daquilo, ele está longe das sensações que as pessoas dentro de casa estão, ele está perdendo o controle da sua família. Ele não consegue, ele está deixando para que a internet eduque seu filho, que a internet vagueie na cabeça do seu... A esposa pode ser assim, então ela pode estar... Todos podem morar na mesma casa e todos estar longe do seu lar. Então isso é muito sério, que a gente esteja presente de verdade onde a gente tem que estar. A gente tem que fazer o que tem que ser feito de verdade, né? Hoje a gente está com um problema muito sério. Às vezes as pessoas falam, Sofia, eu tento me cuidar, mas a gente é humano, a gente, né? Às vezes, mãe, e você tá ali, o que, filha? O que, filha? Meu Deus, isso aqui, né? Isso aqui, eu digo para Sofia, filha, a mãe te deu uma arma na tua mão. E eu também carrego essa arma. O que a gente faz com a nossa arma? Porque a gente deixa de ficar, né, onde a gente tem que ficar de verdade e dar o que tem que ser dado de verdade, os valores construídos todos os dias com as pessoas que nós temos perto, esses são os valores de verdade. A gente fica... Ontem eu falei pra gente, ontem teve um BO aqui com a Sofia antes de dormir, e ela é muito expressiva, e ela chora, e ela é teatral, e eu fiquei olhando, né, oh meu Deus, de onde aprendeu tudo isso essa menina? Mas eles são muito teatrais, né? E eu disse, filha, você tem que entender o valor das coisas. Ela fica brava que eu mando ela tirar o celular da mão. Meu Deus do céu, né? Que coisa que demos para os nossos filhos. Agora controle isso, como é que a gente vai fazer? A gente não pode negociar isso, né? Não pode negociar aquilo que nos devolve os valores. Então aqui tá, vamos voltar aqui, meu Deus. Como a ave que vagueia longe do seu caminho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Não fique longe, mesmo que você more dentro do seu lar ou que você esteja longe, não fique longe do seu lar das pessoas. 9. Com o óleo e o perfume alegram o coração. Assim o amigo encontra doçura no conselho cordial, né? Lá em Provérbios, a gente está em Provérbios 9 fala dos pilares da sabedoria e fala que os conselheiros são um dos pilares, então a gente precisa ter bons conselheiros, né? E aqui tá falando, ó, não abandona, como o óleo e perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Precisamos ter bons conselheiros, né? A gente não consegue enxergar tudo. Não abandone seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade, mais vale o vizinho perto que o irmão longe. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade. Mais vale um vizinho perto do que um irmão longe. Gente, a gente tem que estar sempre pronto para ajudar. A gente tem que sempre estar pronto a ajudar um amigo. E aí, se a gente ajuda, a gente vai fazendo depósito na vida das outras pessoas. A gente sempre está buscando, a gente sempre deve estar colocando energia nas pessoas, que a gente deposite. Quando a gente faz isso com um amigo,
a gente precisa de alguma coisa, quando for nós que precisarmos desse conselho, ou que estivermos dentro dessa adversidade, a gente vai ter os amigos aqui, às vezes os nossos irmãos estão longe, então a gente tem que entender essa relação da boa vizinhança e quanto que a gente está depositando e dando para as pessoas, né? 11, meu filho, seja sábio e alegre o seu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Meu filho, seja sábio e alegre o seu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Seja sábio. Como é que a gente faz para ser sábio, Janice? Vamos lá lembrar. Como é que a gente faz para ser mais sábio? Então, assim, ó, existe primeiro os tolos, né, os insensatos e os inexperientes. Os tolos e insensatos, eles têm conhecimento, eles têm algum conhecimento, mas eles não fazem um processo que vai para frente aqui. O inexperiente é como aquela criança que a gente tem que juntar, pegar na mão. Então, o inexperiente pode ser aquele que tem pouca idade, mas pode ser aquelas pessoas que estão ainda buscando a sabedoria em algumas áreas. A gente é tolo numa área, mas não é tolo em outra área. Deixa eu arrumar aqui um negócio. Então, a gente... Eu tô torta no outro vídeo. Então, às vezes a gente é tolo numa área, mas não é tolo em outra área. Então, a gente tem que entender. Primeira coisa que a gente tem que entender é a gente ver, será que os frutos daquilo que eu tô fazendo estão valendo a pena? Será que os frutos estão bons? Ah, tô colhendo bons frutos? Então, e aí não fique, a gente já falou aqui, ó, no começo, não se baseie por aquilo que você acha. Dá uma olhada no fruto. O fruto tem que ser algo, o fruto não pode ser eu mostrar, o fruto não pode ser eu, o fruto pode ter que ser alguma coisa, né? Um ensinamento que você está deixando, um filho bem educado, um trabalho que está dando certo, o resultado de alguma coisa é o fruto. Então, quando eu vejo que os frutos não tá bom, eu preciso buscar maior conhecimento, aí eu preciso buscar sabedoria. E daí a gente vai entrar aqui como a gente faz para ser mais sábio. Então, primeiro a gente precisa buscar o conhecimento a gente busca bons livros, palavra de Deus, que é o que a gente está fazendo agora, boas companhias, bons áudios, que a gente consiga colocar no nosso ouvido coisas que edifiquem a nossa vida. Então, aqui a gente está buscando conhecimento, estamos buscando sabedoria pelo conhecimento. Depois eu preciso entender isso, eu preciso ler e entender, porque às vezes a gente fica só aqui, a gente lê a palavra de Deus e não entende o que está acontecendo, é como se fosse um livro, né? Um livro de história. Então, quem leu a palavra de Deus como um livro de história, continua aqui. Aí eu preciso entender isso aqui, eu preciso ver, juntar. Os tolos e os insensatos, eles têm um conhecimento, eles ficam até aqui. Então, aí eu vou entender, depois eu vou ver como, se eu consigo aplicar, se eu consigo discernir uma coisa da outra, e aí eu vou aplicar. Quando eu começo a aplicar o conhecimento que eu li aqui, eu começo a mudar a minha forma de pensar. Quando eu mudo a minha forma de pensar, eu mudo a minha forma de agir, de transbordar, e assim eu começo a mudar aquilo que eu tenho na minha cabeça. Eu começo a tirar água suja e botar água limpa, e eu começo a ficar mais sábio. Então, é assim que a gente muda o processo. Meu filho, 27:11, seja sábio, alegre seja sábio e alegre o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. E para aqueles que te afrontam, o que você deve fazer, Janice? O que eu devo fazer para aqueles que me afrontam? Faça perguntas. Faça perguntas. As perguntas, gente, são a porta para qualquer coisa. Escuta, por que você está fazendo isso? Por que tu estás fazendo isso comigo? Tu tá feliz em me agredir? Tu fica feliz? O que te leva a pensar desse jeito? Ah, mas você não vê... O que te leva a pensar que eu sou assim? Porque nessas perguntas, às vezes a gente vai descobrir de verdade que a gente é falho ainda. Então, que a gente possa fazer perguntas, que a gente aprenda a fazer perguntas. Gente, perguntas são maravilhosas para resolver qualquer coisa. E aí, por que você está fazendo isso? O que te leva a pensar assim? O que tu tá sentindo? O que eu estou fazendo que tá te levando a sentir esse tipo de coisa? O que a Sofia ontem disse assim, eu não aguento mais. Eu olhei assim, com 11 anos? Não aguenta mais o quê? Parei, vamos pensar. Ok, então que a gente consiga ajustar o que são, né? Que a gente consiga dar nome às coisas. Tá, mas não consigo, filha, parei, mas não aguenta mais o quê? O que que é? Sei lá, tá faltando alguma coisa, não tem comida, não tem teto, não tem... O que que você não aguenta? Identificar, que a gente começa a fazer as perguntas, identificar e dar nome a cada coisa e conseguir lidar com cada coisa, porque a gente acha que o problema é desse tamanho, porque a gente enxerga no todo, que a gente divide em fatias e resolve um pedaço de cada coisa e traz clareza. Precisa ter clareza, gente, clareza, trazer clareza. A gente pensa assim, meu Deus, que problema que a gente tá passando. Primeiro que se a gente olhar pro lado, a gente vai ver que o problema que a gente tá passando não é nada, né? Se a gente olhar para a guerra, para as coisas, para a fome, né? Não temos problema nenhum se a gente pensar olhando para o problema do vizinho. Mas a gente precisa
separar as coisas, limpar e a gente vê. E assim, ó, vou dizer uma coisa para vocês, o inimigo não quer que a gente enxergue. Tem mais isso. Essa é outra história. 27:12. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. O ingênuo, coitado, né? O ingênuo não tem nenhum conhecimento. Então, o prudente vê o mal e se esconde. Fuja da aparência do mal. Isso também é bíblico, eu acho que é Efésios. Fuja da aparência do mal. Tudo aquilo que te aparenta, que dá aquele negocinho aqui, gente, é o Espírito Santo falando contigo. Aquele negocinho, aquela coisa assim, fuja. Fuja da aparência do mal. Então, o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Que dó, né? 13. Quem se toma a roupa daquele que se tome a roupa daquele que fique por fiador a um estranho, que ele sirva de penhor para ele quando ele se obriga por mulher estranha. Vamos de novo, que eu não entendi esse negócio aqui. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador. A gente já falou lá no 9, no 6, né? A advertência da sabedoria, não fique de fiador. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho e que sirva de penhor quando ele se obriga por mulher estranha. Mulher ou homem estranho, né? O que é mulher ou homem estranho? São aqueles que estão fora do seu casamento, do seu relacionamento sério. Quem anda nos caminhos tortuosos não pensa que vai colher, mas é só por uma vez, mas é só agora, mas é só aí, gente, meu Deus, né? Então não pense que a gente vai semear, né? A lei de semeadura tá aí, que a gente vai semear um abacaxi e vai colher um morango. Não vai colher um abacaxi. Se alguém bendiz o seu vizinho em alta voz logo de manhã, sua bênção soará como uma maldição. Olha só, aqui tá um pouco né? Se alguém bendiz o seu vizinho em voz alta. Gente, quando a gente quer abençoar uma pessoa, a gente precisa fazer isso de voz alta. Então, a gente não precisa fazer isso de voz alta. Quando a gente quer falar, quer bendizer as pessoas, a gente tem que fazer isso com o coração sábio, com o coração cheio de coisas boas. Então, a gente precisa falar. Ou tem gente que doa uma cesta básica. Eu doei uma cesta básica. Falar para se engrandecer. Que você faça as boas coisas, as boas obras aos olhos do Senhor. Então, que você não fala. Se alguém bendiz o seu vizinho em voz alta, logo de manhã, para se aparecer, mais ou menos isso, sua bênção soará como maldição. A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Como é ruim uma goteira e uma mulher briguenta, rigenta, né? Rixosa. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. Tenta conter uma goteira com a mão. Não tem como, né? O ferro se afia com ferro e a pessoa pela presença do seu próximo. O ferro se afia com ferro e uma pessoa pela presença do seu próximo. Que a gente seja sempre fruto, que a gente mostre como que você vai mostrar aqui, como é que você vai afiar um ferro com ferro e a pessoa com a presença do seu próximo. Então a gente vai ver quantas pessoas temos próximas da gente. Qual é o meu fruto? Será que aquilo que eu exalo é um perfume do coração bom ou é um cheiro mau de uma pessoa ruim? E a gente vai ver as pessoas que temos próximas. Quanto mais gente próxima, mais gente quer ficar próximo de você, melhor o seu coração. É que realmente você está transbordando aquilo, né? Quem cuida da figueira comerá o seu fruto. E o que trata bem o seu Senhor será honrado, né? Quem cuida da figueira, que a gente possa ser esse que vai cuidar das figueiras, que a gente faça isso, que a gente cuide da figueira. Bom dia para quem está entrando, a gente está lendo Provérbios 27 hoje. Estamos no 20, versículo 20. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Que a gente nunca se satisfaça mesmo. Isso não é ruim, não está falando que é ruim. Que a gente nunca se satisfaça, mas que a gente vá lá, quando a gente começou a falar, e diz assim: Senhor, eu não aceito menos que isso. Abençoa tudo que você olha. Senhor, nossa, que família linda. Senhor, que eles continuem com essa prosperidade, que carro lindo, que casa linda. Mas, Senhor, eu não aceito menos que isso. Então, que a gente possa produzir, que a gente possa desfrutar, transbordar, né? Fazer crescer de glória em glória. Então, é isso que está dizendo, de glória em glória eu vou conseguindo tudo aquilo que eu quero.
que a gente não tenha olhos que se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Tá falando aqui, ó, o mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem, que a gente tem esse olho mesmo. Como o crisol prova a prata, o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Que a gente cuide com os elogios. Gente, o elogio demais é um anzol. Cuide com os elogios, que você também não tenha um ouvido que precisa de elogio o tempo todo para sobreviver, que a gente consiga ser medido pelos frutos e não pelo que tu ouve dos outros. Ah, mas ela, mas ele, é porque às vezes as pessoas falam só daquilo que vê. Com a internet acontece muito isso. As pessoas mostram muito aquela vida que elas de verdade não têm. E aí vai ver o fruto. E aí tu vai ver que numa coisa não bate com a outra. Então cuide dos elogios e que teu ouvido não fique só dependente de elogios. Que você não fique dependente, porque às vezes as pessoas só conseguem viver uma vida boa se ela está sendo o tempo todo validada. Não precisa. Você tem que saber o seu valor de verdade. Eu digo para a Sofia, você é imagem e semelhança de Deus, nascida para dominar, governar e transbordar. Isso é você. Aqui está dizendo que você precisa dar o elogio do amigo? Não. Então, filha, você é isso. E no colégio é muito essa prova, né? Ah, mas elas, filha, e quem tu é? Tu tá aqui, tu é tudo isso. E aí, tu precisa do elogio para ficar bem? Não. Então, que a gente entenda isso. Mesmo que você moesse o insensato, como se só com o cereal no pilão, a tolice dele não se afasta. Gente, a tolice nunca vai se afastar, pode fazer o que quiser com esse insensato. Só vai se afastar quando ele tiver a cabeça dele cheia de coisa escura e que eu possa colocar água limpa e se transformar em limpo. Pelo conhecimento, tolice, o insensato, o tolo, ele não vai sair da tolice dele enquanto ele não decidir. A gente às vezes faz, eu fiz muito isso na minha vida, de tentar imprimir outras velocidades nas pessoas que estavam próximas de mim, mas isso tem que ser uma coisa dela, ela tem que querer, tem que provocar nela, que eu tenho que ser o sal que dá sede para que ela venha com vontade, e isso tem que ser dela, a vontade de mudar tem que ser dessa pessoa. Não adianta a gente querer enfiar de goela abaixo, não adianta querer moer, como está dizendo aqui, ó, moa, mesmo que você moa insensato, não tem como, que se soque como cereal no pilão, a tolice dele não se afasta, porque ele tem que querer mudar, fazer essas mudanças, tem que ser, ele tem que querer. Procure conhecer o estado de suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração a geração. Procure conhecer os estados, a gente tem que olhar para as coisas que a gente está fazendo, a gente tem que olhar as ovelhas aqui, que são, né? As ovelhas são aquilo que o pastor cuida, né? O pastor cuida das ovelhas, então mas ele sabe cada uma, o pastor deixa todas as ovelhas para buscar aquela que foi perdida, diz a Bíblia, né? Então que a gente olhe e deixe um legado de verdade. Aqui está dizendo, olha, deixe um legado, um legado não estou falando de dinheiro, um legado é o que você está deixando para a tua geração, qual é o caminho que tu estás abrindo, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração, mas tem uma coisa que dura para sempre, aquilo que você se tornou como pessoa e passou para o seu filho, que vai passar para o seu neto, que vai passar para gerações, isso sim. Quando o feno for removido, aparecem os renovos. E se colher o capim dos montes, então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa, e os bodes serão vendidos para pagar o campo. E as cabras produzirão leite em abundância, para alimentar você, alimentar sua casa, sustentar sua reserva. Olha só que lindo isso. Quando o feno for removido, aparecem os renovos. A gente tem que sempre estar fazendo uma especia na sua vida e cuidando das coisas. E se recolher o capim dos montes, então os cordeiros lhes darão. Acorde para produzir. É isso que está dizendo aqui. Seja um produtor em todas as áreas da tua vida. Às vezes a gente está meio difícil numa área. Se você já enxergou, faça. Janice, faça você. Então, tudo que Deus fez é para servir a gente, entendeu? Que a gente entenda que cada coisa tem o seu valor, que a gente precisa aqui fazer todos os dias para nossa família, né? Voltar com os valores. A gente vê hoje que os valores estão meio perdidos, né? Às vezes o cachorro tem mais valor do que pessoas, as pessoas têm, né? É bom ter cachorro, eu tenho cachorro em casa, mas cachorro é cachorro e minha filha é minha filha, ela que é minha filha, o cachorro é o cachorro. Que a gente entenda essas coisas, né? E aqui tá dizendo que Deus fez tudo para servir a gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Bora pro 28? Vamos lá que tô animada agora. 28:1. Os ímpios fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é corajoso como o leão. Os ímpios
são preguiçosos, os ímpios não querem se comprometer, os ímpios não fazem aquilo que tem que ser feito, mas ai, coisa linda, mas justo é corajoso como leão. Fala aí, eu sou ousada como uma leoa. Fala aí, eu sou ousado como leão. Fala, gente, a gente tem que falar, eu sou ousada. Ontem eu dizia pra Sofia, tu gosta de dormir aqui comigo? Ela fazia assim, então fala. Daí não quer falar, orgulhosa, quebre o orgulho dos seus filhos desde pequeno, porque vai virar um adulto com dificuldade de se expressar. Filho, se você gosta de ficar com medo, por que você não me fala? E fechada a boca, eu digo, não, vai falar, se tu gosta, fale pra mãe, mas precisa ouvir. Assim é Deus. A gente precisa, Deus sabe de todas as coisas, não, o que eu quero dizer, Deus sabe de todas as coisas, mas Ele precisa te ouvir. Pai amado, Pai querido, eu preciso da tua ajuda. Ele sabe que tu precisa, mas Ele não vai fazer enquanto você não pedir, entenda? Abra a sua boca, fale. E abre a sua boca e fale, eu sou um leão, sou ousado como um leão. 2, por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente a ordem é mantida. Vamos lá entender. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente a ordem é mantida. Sempre na frente de um sábio ou de um prudente a ordem é mantida, né? Então o que a gente precisa? A gente precisa multiplicar talentos nesse mundo, né? Construir legados, construir legado forte, multiplicação. Então aqui tá falando que sempre como sábio e prudente a ordem é mantida. A gente tem que pensar que a nossa nação é a nossa casa. Independente de quem esteja lá em Brasília sentado, a gente tem que governar a nossa casa. Tá dizendo, sou imagem e semelhança de Deus, nascida para dominar, governar e transbordar. Governar onde, Alice? Na minha casa. Primeiro dentro de mim eu tenho que poder governar o que eu sinto e o que eu faço com aquilo que eu sinto, né, minhas ações. Depois eu tenho que governar a minha casa. Precisamos agir com governo na nossa casa. A casa precisa estar organizada, precisa ter, né, essas coisas todas para um lar funcionar. Depois a gente vai abrindo isso, o governo da gente, né? Então aqui tá falando disso, falando o sábio prudente, onde tem uma pessoa sábia e prudente, a ordem é mantida. 3, o pobre que oprime os pobres é como chuva torrencial que destrói as colheitas, né? Pobre que oprime o pobre, né? Meu Deus. Que os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que guardam a lei Vamos lá. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que guardam a lei se indignam contra eles. Fala aí, eu amo a justiça. Eu amo a justiça. Aqui fala no 3, diz assim, meu filho, não se esqueça dos meus mandamentos, dos meus ensinos, que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque lhes aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos e vida em paz. E aqui tá dizendo, a gente vai lá e volta pra gente poder entender. Os que abandonam a lei, elogiam, qual lei? Essa que eu acabei de falar. Elogiam os ímpios. Claro, quem abandona os caminhos retos vai querer ir para o mundo e gostar daquelas coisas doidas que estão acontecendo aí. Mas os que guardam a lei, aonde? Na tábua do coração, que é o lugar onde a gente guarda os tesouros, se indignam contra eles, contra essas pessoas que saíram dali, né? Então fala aí, eu amo a justiça. A justiça é o caráter de Deus, eu amo o caráter de Deus. Eu não vou sair do caminho reto, eu não vou deixar a lei sair daqui de dentro, porque quando eu tenho a lei aqui de dentro, eu sou o resultado daquilo, né? Os maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Então que a gente possa buscar todo dia o Senhor. Melhor é o pobre que anda em sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Melhor é o pobre que anda em sua integridade, que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Às vezes ele tem a riqueza dele pode ser uma riqueza que vai ser momentânea, tá? É difícil se manter com riqueza que não seja justa. Tem outros caminhos, né? Tem os caminhos de quem não é justo, mas eu não quero passar por perto desse aí, não. Quem guarda a lei é filho inteligente. Falamos, quem guarda a lei é onde? No coração. Mas o companheiro dos comilões envergonha o seu pai. Então a gente tem que seguir, né? Guarda a lei é filho inteligente. Então que a gente faça, né? Que a gente faça disso uma cultura na nossa casa, que as pessoas que a gente transborde sempre falem, né? Dessa lei, que entendam e vivam. Na verdade, a gente tem que viver essa lei, né? Quem aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece dos pobres.
Quem aumenta seus bens com juros, né, usura e ganância, junta-os para os que compadece do pobre. Não entendi, porque eu vou ter que ler depois. Próximo. Vamos lá. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Meu Deus, né? Quem desvia os seus ouvidos? Os ouvidos são os canais de recepção da alma. Então, como é que eu alimento meu corpo, né? Sempre 3. Casa é casa física, lar e morada, corpo físico, alma e espírito, né? A gente sempre tem 3 dimensões, né? A célula, né, tem 3 dimensões, tudo tem 3 dimensões. Corpo, alma e espírito, a gente já falou. Então, olha só. Quem desvia o ouvido de ouvir a lei. Quando o ouvido é um dos canais de recepção do nosso corpo para que a gente possa alimentar a nossa alma. Então, às vezes a gente escuta, mas não vive isso. Então, quem desvia o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é abominável, porque ela é uma oração mentirosa. Nossa, e muito isso. Quando você vê que tem um crente lá que vai pra igreja, a vida dela não melhora, é porque é um católico ou qualquer religião que vai, é porque de verdade ele vai lá, de verdade ele não ora, de verdade ele não vive, de verdade é tudo mentira. Então é isso que tá falando aqui. Quem desvia os ouvidos, porque a gente tem que ser igreja, gente, o nosso corpo é igreja. Aqui tá o lugar onde habita o Espírito Santo de verdade. E se ele habita aqui, a tua resposta ela é diferente. Então a gente tem que viver isso de forma assim. Então tá falando, ó, quem desvia os ouvidos de ouvir a lei de Deus, a sabedoria, até a sua oração é abominável. 28:10. Quem desvia os retos para um mau caminho, ele mesmo cairá em cova que fez. Então, né, os retos são aqueles que são os justos, aqueles que são justificados por Deus. Quanto a gente vê aí os coitados que ainda são pobres, né, de mentalidade caírem. E a gente vê o tempo todo isso, que tristeza isso. Mas quem ajuda um reto a sair dos caminhos retos, está cavando a sua própria cova. Está falando aqui, não sou eu que estou falando. Quem desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. Então que a gente seja íntegro. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o conhece muito bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos. Que a gente não fique dependendo do nosso próprio conceito sobre a gente. Mas o pobre que é sábio, o verdadeiro sábio, o conhece muito bem. O sábio sempre conhece. Quando os justos triunfam, a grande alegria, mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Meu Deus, como isso é verdade. 13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa abandonará e alcançará a misericórdia. Quem esconde as suas transgressões. Gente, como que a gente pode fazer para ser perdoado, né? Primeira coisa, a gente deve pedir, quando a gente fez alguma transgressão, a gente deve pedir, a gente identificou e peça na hora, Senhor, perdoa o mal que eu fiz, perdoa isso que eu fiz, perdoa aquilo, conversa com Deus. Isso te trará, né, você será perdoado por Deus. Mas a gente precisa verbalizar isso para outra pessoa, por quê? Não precisa ser para a mesma pessoa, melhor que seja com a pessoa que você cometeu, né? Se você, né, de repente trouxe uma situação deselegante ali, que você peça perdão, porque o perdão lava a tua alma, não é a alma de quem você feriu, né? Mas a gente precisa aqui pedir, verbalizar para outra pessoa para tratar a nossa ferida, para a gente receber um remédio de verdade, porque Deus vai te perdoar, Deus vai sempre nos perdoar, mas eu tratei o meu ser, aquilo que eu criei de mal para mim fazendo aquilo, não, eu vou tratar quando eu conseguir verbalizar para uma segunda pessoa e aí passar aquela vergonha de dizer, meu Deus, eu fiz isso, meu Deus, essa tua vergonha que tu vai... Meu Jesus, como que eu pude fazer isso? Isso vai te trazer a cura de verdade. Então, o perdão tu já recebeu, mas você precisa confessar. Confesse para uma pessoa. E aí você alcançará a misericórdia, coisa linda isso. 28:14. Feliz é aquele que sempre teme ao Senhor, mas o que endurece seu coração cairá na desgraça. Temer ao Senhor é ter extremo respeito ao Senhor, mas o que endurece seu coração cairá na desgraça. Como o leão que ruge, o urso que ataca, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Meu Jesus, olha o que está escrito aqui. Como o leão que ruge,
E o urso que ataca, assim, é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Nem vou falar nada sobre isso. 28, 17. 16. O príncipe sem juízo aumenta a opressão, mas o que odeia a avareza viverá muitos anos. Gente, que a gente não seja avarento, né? Que a gente sempre traga prosperidade, então que a gente odeie isso. O assassino carregado de culpa fugirá até a cova, que ninguém o detenha. Não te meta no caminho desse aí, porque ele tem um juízo, vai cumprir um juízo que não é você. A gente falou outro dia aqui que a gente não tente fazer justiça. Nós não somos os justiceiros, mas que a gente seja um juiz. E aí ele tem a obrigação de fazer perante aquele processo, não perante as coisas dele, né? Então que a gente não se meta nesse caminho. Esse caminho não é nosso, deixa o problema de cada um resolver. Quem anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. É a lei da semeadura, né? O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor se fartará da pobreza, né? Né? A gente falou muito aqui que a gente seja produtivo, né? A pobreza ela é igual em produtividade, né? Que a gente seja produtivo, que a gente seja diligente, que a gente faça o que tem que ser feito. É isso que está falando aqui. O homem fiel será cumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Vamos falar da pressa, gente, aqui é mais ou menos quem quer pular etapas. O homem fiel, porque quando a gente planta, a gente não colhe. Então, quando a gente planta amor, a gente planta coisa, a gente planta, né, no nosso trabalho, a gente planta, a gente vai colher aquilo que planta. E aqui tá falando daquele que quer pular etapas para colher. E às vezes pula etapa até usando outras pessoas. Esse aqui é que não ficará sem castigo. Então não pense, não pule etapas. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, mas eu queria tal coisa, mas meu Deus, eu já pedi, Deus não me dá, mas será que tá pronto para receber? Então Deus é um Deus de amor, né? Um pai cuida de um filho. Se a Sofia falar assim, mãe, eu quero um carro agora, eu posso dar um carro para a Sofia? Primeiro que na legislação não diz, né? Existem crianças que dirigem profissionalmente por outras situações, mas vamos falar do homem médico, das pessoas normais. Posso dar um carro para minha filha de 11 anos? Ela tem discernimento para dirigir? Eu posso? Então, assim, é a mesma coisa de eu pedir uma coisa para Deus que eu não tô pronta. Então, assim, um dia eu escutei o Thiago Brunet falar um negócio que eu fiquei pensando, pô, meu cara é muito sábio. Eu gosto muito do Thiago Brunet também. Gosto muito de muita gente. É bom a gente ter várias pessoas que nos deem conselhos. E os conselheiros, às vezes, não estão próximos. Olha aí, o Thiago Brunet é um conselheiro para mim. E ele disse assim, eu queria muito escrever livros, mas aí você precisa estar pronto nesse caminho. E aí, sabe o que eu fiz? Eu queria muito escrever livros, eu queria publicar livros, eu queria abençoar outras pessoas com meus livros, meu conhecimento, eu queria muito. Mas sabe o que ele fez? Ele escreveu o livro e estava lá, o livro impresso. E quando chegou a primeira bênção dele, quando chegou uma pessoa, disse, Thiago, o que eu posso fazer para você? Ele disse, nossa, eu queria ser um escritor de livros. Tá, e tu tens algum livro? Ele tirou da bolsa, estava pronto. Então, o que a gente tem que entender é que quando a gente quer que Deus nos abençoe, a gente tem que estar nesse processo. Então, que a gente vá fazer, a gente seja diligente. Eu gostaria muito de falar em público, mas e aí? Tá praticando? Tá lendo um bom livro? Tá enchendo o teu pote de sabedoria para derramar? Mas eu queria ser um bom empresário na área de finanças. Mas daí, tu conhece o mercado? Eu tô nessa agora. Tu conhece o mercado? E aí, o que tá se preparando? Deus não vai... Eu enxergo isso como essa luz que tá iluminando. Deus não me deu ainda o que eu quero, porque eu ainda não estou pronta para receber. Quando você entende isso é autorresponsabilidade. Você entende que você precisa fazer para receber. Então, que a gente seja sábio o suficiente, tenha a autorresponsabilidade de a gente entender que se você está no caminho reto de Deus, se Ele não te deu, é porque você ainda não está pronto. E a bênção vai te alcançar no caminho. Não vai te alcançar sentado. Então não espera sentado, espera em pé fazendo. Vamos ser litigantes, vamos ser proativos, vamos fazer isso, né? Não pulemos etapas. 22, o ganancioso corre atrás da riqueza, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Senhor, o ganancioso não prepara a terra, o ganancioso quer ultrapassar a velocidade, ele quer recolher antes de plantar, esse é ganancioso, então não sejamos esse. 23, quem repreende alguém achará depois mais favor do que aquele que só lisonjeia. Quem repreende alguém, a gente tem que entender quem está na nossa frente, a gente tem que entrar na frequência. Se ele é um tolo, mantenha ele na tolice, não seja tolo como ele,
fale algumas coisas, dê como sal, dê uma pitadinha de tempero, mas se tu vê que ele é tolo, mantém ele ali, deixa ele ali. Não vá arrumar um inimigo. O tolo vai ser teu inimigo se tu começar a dar bons conselhos para ele. Ele não tem esse ouvido pronto. Por muitos anos eu fui muito tola em muitas áreas da minha vida. Então, e a gente é assim, a gente está em construção. Já falei isso antes, que a gente entenda que, o tolo, mas eu não sou tola. Não, às vezes a gente é tolo em pedacinho, vamos corrigindo, vamos estar no processo, que a gente seja essa pessoa que entenda que o resultado não tá bom. Às vezes eu tô fora do peso, tô sendo tola na mesa, né? Mas tu é tão inteligente, você vê tanta gente tão inteligente, gorda, ele tá fazendo mal para si próprio. Então a gente tem que entender que isso é uma construção. Mas eu ainda não tenho, né, um relacionamento com meu filho do jeito que eu queria. Tá esse tolo ali, mas tá tudo bem, a gente tá fazendo um processo, né? Então é isso que a gente tem que entender, que a gente tá no processo. Então, quem repreende alguém achará depois mais favor do que aquele que só lisonjeia, né? Que eu tenho pavor de gente que só fica passando a mão na cabeça e falando elogios, que o coração dela fede. Desculpa falar, eu sinto de longe isso. Não venha ficar tentando me ganhar com elogios, porque na hora eu consigo entender e ver e fujo, corro dessa pessoa, não gosto. Quem rouba o seu pai, gente, isso aconteceu hoje comigo, um negócio muito doido, vou falar pra vocês aqui. Quem rouba o seu pai ou sua mãe e diz, não é pecado, esse é companheiro do destruidor. Eu li isso aqui hoje de manhã e me veio na minha cabeça uma passagem muito antiga, lá por idos 30 anos atrás, talvez mais. E um dia eu peguei dinheiro do meu pai e esse dinheiro me serviu para uma coisa boa, mas veio uma passagem, sabe o que eu vi na hora? Seu Orestes, oi pai, tudo bem? Bom dia. Eu fiz hoje de manhã isso aqui, gente, faça, não deixe as coisas passar. Pai, olha só, eu tava lendo Provérbios aqui no 28, 24, diz quem roubou seu pai ou sua mãe diz não é pecado. E uma vez, mais do que uma vez, pai, quando o senhor tinha muito dinheiro, você vinha com um saco de dinheiro para casa, pai, e ali eu tirava um dinheirinho, e aí esse dinheiro me ajudou a pagar meu início de faculdade, mas, pai, tá errado, Senhor, me perdoa. Fiz isso. E é simples assim. Desconstrua, tire, desmistifique, tire tudo, limpe a tua vida, limpe dos teus sentimentos, faça isso toda hora, não deixe pra depois, na hora, certo? Ele pensou, meu Deus, minha filha tá louca. O que ele pensou já é um problema só dele, né? Cada um tem esses problemas lá com a sua família, mas não deixe. Pai, me perdoa também daquilo que eu ainda não sei, e aí na hora eu já pedi, Senhor, se tem mais alguma coisa que eu tenho que pedir perdão pro meu pai, Senhor, limpa meus olhos, traz isso à minha mente, que eu quero limpar minha alma, porque isso aqui é muito sério. Quem rouba o seu pai ou sua mãe e diz não é pecado, esse é companheiro do destruidor. Eu não sou companheira do destruidor, eu tenho a alma limpa, está sendo lavada todos os dias pelo sangue do Cordeiro. Todos os dias, quando eu tomo banho, Senhor, limpe a minha alma, limpe meu coração, Senhor, de toda essa vaidade, desse orgulho, tira isso de mim, Senhor, isso não é meu, isso não é seu, eu não quero isso, então que a gente seja esse. Senhor. O cobiçoso provoca discórdia, mas o que confia no Senhor prosperará. Confie sempre no Senhor. Confie sempre no Senhor. Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda na sabedoria será salvo. Meu Deus, isso aqui é o resultado de tudo aquilo que nós falamos durante esses 28 dias, né? Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas os que fecham os olhos para ele será coberto de maldições. Senhor, vamos ver. Aqui tá fazendo uma referência a Mateus 6,14. Vamos ver? Me deu vontade de ver. Vamos ver. Se Deus quer falar aqui em 6,14. 6,14. Mateus 6,14. Tô lendo errado? Por isso que não tem nada a ver. 6,14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as suas ofensas. Aqui está falando, e aqui vamos voltar aqui. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas os que fecham os olhos para ele será coberto de maldição. Olha só. E aí eu tava com a cabeça com um conceito diferente, não é dar de coisas. Aqui o perdão, tá falando do perdão, ó, bem o que eu fiz hoje.
Porque se perdoarem os outros as ofensas dele, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Ô Senhor, como tu é lindo, tua palavra é edificante, Senhor, obrigada. Então a gente tem que dar aos pobres esse perdão. Ô Senhor, e Elfo está falando de perdão aqui, não está falando de coisas. Olha como é interessante a gente ler e entender, né? Quando, 28, quando os maus se levantarem, as pessoas se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Vamos tocar no de 29 para a gente ficar em dia. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente sem que haja remédio. Gente, tem que dizer, eu amo ser repreendido, eu amo ser repreendido, ame a repreensão certa, né? A gente também tem que entender, e a gente não pode ser o repreendor injusto, né? Com os filhos principalmente. Gente, quanto eu tenho me quebrado perante a Sofia, filha, desculpa, mãe, foi errado. Porque a gente é carne, né? A gente tem que entender que a gente às vezes sai do eixo. Eu tô todo dia tentando ser mais sábio do que o dia anterior, mas não é fácil vigiar o tempo todo. A Sofia diz, mas você é briguenta. Mas o que é briguento? Vamos ver se eu sou briguento ou se meu tom de voz precisa ser mais alto, porque você não escuta quando eu falo normal. Ontem eu falei, filha, a mãe fala uma vez, você não escuta, eu falo duas vezes, você não escuta, eu falo terceira vez gritando, aí você escuta. Aí tu acha que eu tô brigando, mas que dele as outras duas vezes. Então que a gente entenda, cada um tem que estar entendendo o que tá acontecendo. Que eu não preciso, que eu ache outra maneira de que ela me entenda na primeira vez, porque eu que sou a pessoa que estou ensinando. Então que eu entenda o jeito que eu tenho que falar com essa menina, que ela entenda aqui, mas que ela entenda que só está chegando aqui porque aqui ela não ouviu. Então a gente tem que ser autorresponsável por tudo. E ontem a gente foi longe numa conversa aqui em casa. É mais ou menos sobre isso. Quando justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo se lamenta. Nem vou falar mais nada disso aqui. Quem ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça, ou prostitutos desperdiçam os seus bens. Perde tudo. O pedágio do pecado, da prostituição, né? Da prostituição, do adultério, perde tudo. Do adultério mesmo, perde a vida. Leva pra cova. A vida, às vezes, a vida emocional, não a vida de verdade. Mas uma coisa leva a outra. Tá lá para trás, eu não vou nem falar porque nós estamos muito longos hoje. O rei justo traz estabilidade ao país, mas o amigo de impostos o leva à ruína. Quem lisonjeia o seu próximo está armando uma rede para os seus pés. Lembra que eu falei lisonjeio, né? Esse elogio, muito elogio, isso é um anzol. Fuja do anzol, né? O anzol tem mau cheiro, então a gente tem que entender que um elogio sincero, ele é medido, comedido, né? Às vezes acontece muito, às vezes as pessoas estão tão fechadas que a gente aprenda a ser luz onde a gente estiver. Às vezes está nos caixas do supermercado e a pessoa do caixa já ouviu tanta coisa, mas esse cara, ele tá tão negativo ali que ele não consegue nem rir. Que se você seja luz ali, então às vezes eu olho uma coisa que me identifica de verdade, tem que ser de coração isso. Ou uma unha, um cabelo, ou a forma de atender, ou como ele foi rápido, alguma coisa eu acho, nossa, olha que legal isso, olha que bonito seu brinco, olha, nossa, como tá bem, olha como você é rápido, olha como... A pessoa já vai assim, entendeu? Que você seja esse na vida das pessoas, mas que tu não fique elogiando sem verdade, né? Que você fique o tempo todo lisonjeando o seu próximo. Então, quem lisonjeia o seu próximo está armando uma rede para os seus próprios pés. Lei da semeadura. Na transgressão do homem mau há uma armadilha, mas o justo canta e se alegra. Alegra e se emociona, né? Na transgressão do homem mau há uma armadilha, né? 7. O justo se interessa pelo direito dos pobres, mas o ímpio não se importa com isso. Claro, o ímpio só se importa com ele. O ímpio é aquele cara que é orgulhoso, que é ganancioso, que só enxerga os seus próprios bens, que tudo que faz é voltado para si próprio. Esse é o ímpio. O ímpio é aquele que é cruel, que não acredita nos caminhos de Deus, né? O ímpio, ele é zombador. Então, o ímpio, ele não se preocupa com nada, ele só se preocupa com o seu bem próprio. Se não atende o seu próprio benefício, não atende a ele. É isso aí que tá falando. 8. Os zombadores alvoroçam a cidade, mas o sábio acalma os ânimos. Que a gente seja esse sábio que derrama as graças de Deus, que a gente olha, às vezes a gente pensa assim, meu Deus, mas o que eu tenho que fazer? Às vezes você só dando um sorriso, um bom dia. Às vezes eu vou caminhar com a cachorra aqui, todo mundo que passa por mim, às vezes eu tô lá concentrada num áudio, quando eu vejo eu tô com o meu rosto assim, porque a gente fica concentrado e fica meio assim. E eu já me policio, que eu fique assim.
que nem ela, né? Alegre, assim. Aqui a gente também vai passando algumas informações para o nosso cérebro. Então, que a gente faça isso, que a gente acalme os ânimos, que a gente passe na rua e diga bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Então, que a gente seja esse sábio que faça isso, que transborde isso. Se o sábio discute com o insensato, este quer este se enfureça, quer se ire, não haverá descanso. Não discuta quanto insensato, ele também não vai descansar. O insensato é aquele dizendo, não, isso aqui é azul, não, isso aqui é amarelo, isso aqui é azul, isso aqui é amarelo. Tu tá descendo na frequência do insensato porque ele não quer entender que aquilo é amarelo. Então, assim, o insensato tem uma lei própria, então você vai fazer o quê? Tu vai ficar discutindo com essa pessoa? Não gaste o seu latim com essas pessoas, por favor. Eu aprendi a fazer isso. Tinha uma piadinha, tinha um negócio que eu usei muito aqui em casa, a Sofia detesta, mas hoje eu nem falo mais, eu só olho pra ela, ela já sabe. Tinha um sábio, né, que dizia que era muito feliz, que ele era feliz demais. E aí o seu discípulo perguntou, tá, mas como é que o senhor faz pra ser tão sábio, ser tão feliz, tão alegre? Ele disse, eu não discuto com insensato, com tolo. Dele assim, não, mas não pode ser isso. Só isso. Aí sabe, é verdade, não é só isso. Quer dizer, não discuto com o tolo. O tolo tá na sua tolice, deixa ele. Então essa filha, eu, ó. Ah, mãe, já pare com isso. Não falei nada. Eu não discuto com o tolo. Não que eu seja arrogante, prepotente, tem que entender. Mas algumas coisas eu não discuto, não vou discutir. Então às vezes é mais fácil a gente ser feliz do que a gente ganhar a discussão. Então eu não discuto mais. Não discuto. Os zombadores alvoroçam a cidade, mas os sábios acalmam, a gente falou. O sábio discute com insensato, já falamos também, vamos lá no 10. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os retos procuram o seu bem. 11. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a oprime. O sábio aprende a dominar sua ira, não é fácil. Temos que ser mais sábios e reprimir a nossa ira. Se um governador dá atenção às palavras mentirosas, todos os seus servos virão a ser perversos, né? A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se o governador dá atenção às palavras mentirosas, ele tá no meio de um monte de mentira, de roubos, de furtos, de gente pegando dinheiro que não é seu, todos os seus servos virão a ser perversos, né? Vai ser derramada aquela bênção podre dele, vai ser derramada por todos os outros. 13. O pobre e o seu opressor têm algo em comum. É o Senhor quem dá a luz aos olhos de ambos. A gente tem que ser luz, mas a gente tem que entender que só vai mudar o que eu tenho dentro de mim quando eu de verdade quiser e vou buscar lá em cima. Então a gente tem que entender que às vezes as pessoas não estão com ouvidos prontos para nos ouvir. Então que a gente entenda e tenha esse coração sábio e não deixe de orar. Eu sou resultado de oração de 20 anos de uma pessoa, mais que uma, 2 pessoas. Eu tinha uma pessoa que hoje é pastor e ele dizia assim, ele falava comigo palavras de sabedoria do Senhor e meu ouvido não ouvia. É a coisa mais incrível, eu já falei isso pra ele. Eu não conseguia ouvir porque meu ouvido não estava pronto. Então eu entendo, às vezes do lado de você dorme uma pessoa que o ouvido não está pronto. O que você tem que fazer? Ore, Senhor, tira as escamas do ouvido. Que ele abra esse ouvido para entender a sua palavra, a palavra do Senhor. Comece a orar na sua casa, não desista das pessoas. Eu sou fruto de uma pessoa, de 2 pessoas que não desistiram de mim. Não desistam das pessoas. Orem, vai chegar um momento, pela dor ou pelo amor, que ela vai escutar e vai começar a abrir. Coloque na sua casa, quando a pessoa que está dentro da sua casa é assim, coloque na sua casa louvores para que Deus comece a limpar essa casa. Se as pessoas não gostam do louvor, eu no começo não gostava de ouvir louvor, então eu colocava louvor em inglês. A música que tinha uma musicalidade muito boa para mim, mas o meu espírito não estava pronto para ouvir aqueles louvores em português, aquilo me incomodava. Olha como meu espírito era atribulado, como minha alma estava atribulada, ela não recebia palavras de Deus. Olha que doideira isso, gente. Então eu comecei a escutar palavras em inglês e o espírito, ele não tem línguas, ele vai sendo edificado dali a pouco. Hoje eu só escuto louvores em português, na minha casa só tem louvores, eu não consigo ouvir outras palavras. Meu espírito se choca com essas coisas, ele não aceita. Eu escuto aquela coisa, mas vai me incomodando. Lá na loja, quando eu tinha loja, depois que eu entendi que eu era fruto disso tudo,
eu coloquei, na minha loja só tinha música, só tinha louvor em inglês, porque a gente tem que entender que nem todo mundo tá pronto. Então que a gente seja esse sábio aqui. É o Senhor que dá luz para ambos, para o pobre e para o opressor. O rei que julga os pobres, segundo a verdade, firmará seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria para as crianças, mas as crianças entreguem a si mesmas e envergonham sua mãe. Gente, não deixe, a gente falou lá no começo, hoje, não deixe que seus filhos sejam criados pelo mundo, você tem responsabilidade, não deixe que as suas crianças fiquem o tempo todo no celular. Meu Deus, que luta que eu tenho com esse celular aí, olha que eu digo, meu Deus do céu, o que eu fiz dando celular para minha filha? Então a vara e a disciplina dão sabedoria, né? Quanto mais você disciplinar, estar presente, mais tá. Às vezes tá todo mundo dentro de casa, todo mundo sentado na mesa com o celular. Gente, meu Deus, que pecado. Às vezes a gente vai nos lugares e digo, Sofia, olha só, tá todo mundo sentado na mesa esperando comida, cada um com o celular. Gente, estejamos na frente dos nossos filhos. Pais, você tem sim obrigação. É você que vai colocar. Você tem que treinar seu filho para esse mundo, para que ele tenha ouvidos bons. Então, olha só, lá em Provérbios 22:6, a gente falou uns dias atrás, 22:6, vamos lá. Ensine as crianças o caminho que ela deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Ele pode até se desviar desse caminho, mas ele vai ter lá plantado algumas coisas. Então, desde criança a gente tem que ensinar o caminho. A gente tem que mostrar para as crianças que o que ela tem que ser lapidada. A gente é um tesouro. Não é uma árvore. Você planta ela, rega, no outro dia tu abre a janela, ela tá grande? Se eu não cuidar todos os dias das minhas plantas, se eu não colocar água, colocar suplemento, ela não vai crescer. Então assim são com as crianças, todos os dias, tem que falar, todos os dias tem que ensinar. É assim, a gente quis ter filhos, né? A gente quer povoar esse mundo com pessoas boas, temos muitos filhos, eu não mais, estou quase com 50, mas a gente precisa cuidar. Os professores não têm obrigação de fazer a criação dos filhos. Eu vejo, meu Deus, quanta criança mal educada, quanta falta de diligência do seu pai. Então que a gente seja esse pai que está presente, essa mãe que está presente, para que a criança que não seja vergonha da sua mãe. A mãe ensina, o pai disciplina, a mãe ensina, dá amor, o pai disciplina. É mais ou menos assim a ordenação, né, nas casas normais, onde tem pai e mãe. Vamos lá, 29:16. Quando os ímpios se multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Que Deus prometeu, então ele vai cumprir. Que os justos verão as ruínas das transgressões dos ímpios. A gente está lendo Provérbios. Hoje a gente está lendo 29, a gente leu 28, 27, que estávamos atrasados, agora a gente está no 29. Estamos no 17. Corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Faça isso, corrija o seu filho, não deixe. É de pequeno que a gente faz um bom homem. Quem tem meninos, explique as coisas dos meninos. Gente, a gente vê tanto homem com falta de entendimento do que ele tem que ser na casa dele. O homem é o varão, é o protetor, é o provedor. Hoje a gente vê aquelas mulheres, né, todas empoderadas, elas não querem que o homem faça isso, mas ele tem que sair de casa sabendo que até mesmo que ele ganhe menos que a esposa que ele vai ter, que ele entenda o conceito de ser provedor, o conceito de ser protetor, de ser sacerdote da sua casa. O menino tem que aprender isso desde cedo. Não é depois que ele tá lá com a vida pronta, que agora ele, coitado, vai jogar ele numa fogueira, vai acabar com a família do teu filho. Não faça isso, mulheres que têm meninos, ensine os meninos com aquilo que eles têm que fazer. Mães que têm meninas, ensine que elas têm que ser aquela que vai ser ajudadora do seu marido, aquela que vai ser submissa, mas sob a mesma missão. Nós vamos falar isso no 31, que a mulher entenda que ela tem que estar sob a mesma missão do seu marido, mas para isso o marido tem que ter uma missão. Então cada um tem o seu, né? A mulher tem que ser aquela que vai cuidar do lar, vai cuidar da criação, da educação. Então que a gente ensine para as crianças aquilo que elas têm que ser de quando adultos, para que elas entendam, e que a gente ensine isso pelo exemplo, porque o exemplo é vivo, gente. Elas vão estar lá fazendo o que tem que ser feito, lembrando da mãe. Eu tenho uma sobrinha que hoje tem, sei lá, 30 e poucos anos. Ela nasceu, eu tinha 16, eu sou mal de matemática, eu não sei fazer essas contas aí. E ela faz as coisas, por que você fez isso? Porque eu aprendi com você. Eu digo, nossa, então é engraçado a gente ver que a gente de verdade semeia no coração das crianças. Então eu nem me lembrava que eu tinha ensinado. Então elas enxergam pela experiência. Faça isso, corrija seu filho e você terá descanso. 18.
Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Gente, quando fala em profecia, fala numa direção de futuro, né? A profecia é uma visão de esperança, de semeadura. Então, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, que o povo enxergue, né? Que a nossa casa enxergue, que a gente possa, eu possa mostrar para a Sofia os caminhos de amanhã, se ela fizer as coisas certas. E quando fala do povo, não é a nação. O povo está aqui na minha casa, no meu bairro, na minha nação. Então, o que a gente faz é sempre de dentro para fora. Então, não havendo profecia, o povo se corrompe. Porque se você não sabe o lugar que você quer chegar, qualquer lugar serve. Que você não ensine isso para os filhos. Não pode ser qualquer lugar. Não pode ser qualquer lugar. Tem que entender onde ele tem que ir. Meninas tem que entender, né, sobre como se entregar para os seus futuros maridos, que o menino tem que entender por que daquela coisa. Então, assim, ó, havendo profecia, a profecia é uma visão de futuro, uma direção do futuro. Havendo isso, o povo não se corrompe, a tua família não vai se corromper. Mas quem guarda a lei, guarda os princípios, onde na tábua do coração, que é o lugar onde a gente guarda os tesouros, este será feliz. Se a gente ensinar o bom caminho, vai chegar lá na frente e já vão saber. Que a gente faça isso. O servo não se emendará, o servo não se emendará com palavras, porque mesmo que entenda, não obedecerá. Cada um tem um lugar. O servo pode ser, vamos entender, o servo não se emendará com palavras, porque mesmo que entenda, não obedecerá. Né? Tem que ter um aprendizado, não é só a palavra, ele até pode entender, mas ele não consegue aplicar. Vamos lá no 20. Você viu alguém que é precipitado ao falar, mas há mais esperança para o tolo do que para ele. Gente, por que Deus deu 2 ouvidos? A gente fala isso em uma boca, porque a gente pode escutar mais. Então, você já ouviu alguém que é precipitado em falar? Vamos lá no Provérbios 17, 28. Fala aqui. 17. Meu Deus, o meu livro de provérbios está tão frágil, as páginas, que eu tenho que cuidar para não tirar. Tanto que eu já revirei isso aqui. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Então vamos lá entender o que nós estamos lendo de novo. Você já viu alguém que é precipitado em falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Então não seja precipitado em falar. A minha avó falava, minha avó faleceu já há muitos anos, faleceu com 92 anos. Então ela era uma mulher muito sábia num tempo que era muito para trás. Ela dizia, filha, toda vez que você entrar no baile, espera para ver como as pessoas estão dançando. Não saia dançando. Não saia dançando. E eu nunca esqueci aquilo. Toda vez que eu chego em qualquer lugar. Ontem eu fui num café com fé. Um monte de mulheres, 60 mulheres, e eu queria entender, porque eu não entendia o que estava acontecendo. Eu, quietinha, vamos entender como funciona, vamos entender os valores de cada lugar. Quando você chegar num novo trabalho, primeiro entenda, não saia querendo fazer as coisas, entenda o teu valor, o teu lugar e o que você tem que fazer. Quando vai chegar num baile mesmo, né? Entenda como as pessoas dançam. Então é isso que está querendo dizer aqui. Primeiro entenda, né? Não saia, primeiro escute e depois, porque senão você vai passar por tolo, tu vai passar uma situação vexamosa. Se alguém mimar o escravo desde a infância, por fim, ele vai querer ser filho. A pessoa colérica provoca discórdias e quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. Quem é um colérico? Aquele que é explosivo, que é irado, né? Provoca discórdias. Quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. 23. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Gente, a honra provém da humildade, né? A gente já viu lá atrás. Então, humilde, inclusive ser humilde é um dos pilares da sabedoria. Quais são os pilares da sabedoria? Só rapidão aqui, 9. Aqui diz, a sabedoria construiu sua casa e esculpiu para si 7 colunas. Quais são as colunas de uma pessoa sábia? Ela primeiro teme ao Senhor, depois ela tem dependência de Deus, ela é prudente, ela é humilde, ela tem bons conselheiros, ela tem honra, tem instrução. São 7 pilares da sabedoria. E aqui ela está falando, né? O orgulhoso, o orgulho do ser humano abaterá, mas humilde de espírito obterá a honra. Né? Deus odeia orgulhoso. 8:12. Deus odeia orgulhoso. 8.
13. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca que fala de coisas perversas. Deus odeia orgulho, arrogância. Deus odeia isso, não sejamos orgulhosos. Quem tem parte com o ladrão odeia a própria alma. Mesmo ouvindo a maldição, permanece calado. Com quem é complacente com o que está vendo, né? 24, 25 agora. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor será seguro. Confie no seu Senhor de todo o seu coração e tudo será 3:5. Vamos lá ler certinho. Tem que decorar isso. Deus vai me dar esse poder de decorar. 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração. Quem tem medo, vamos ler de novo. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Isso, eu passei por isso 2, 3 dias atrás. Comecei a ficar com uma insegurança. Gente, tem outra coisa que a gente tem que entender. Às vezes, o inimigo desses tempos, ele fica no teu ouvido o tempo todo. A gente pensa, quando eu for pro inferno, não, gente, o inferno é aqui, a gente tem que entender que a gente tem que ser salvo, tem que ter essa vida aqui, a gente tem essas, né, toda hora a gente tá lidando com o bem e com o mal, quem você é, que você escuta mais o bem, mais o mal, né? Então a gente tem que entender isso. O medo, ele não é de Deus. Então, às vezes, mesmo os profetas, às vezes eles vêm no teu ouvido e te dão palavras de medo, porque lá, lembra aquela passagem que Pedro chegou e falou para Deus assim, Senhor, né, mas tu não vai, né? Pedro queria persuadir Jesus para que ele não fosse cumprir o seu propósito, e Jesus olhou para ele e disse, sai de reto, Satanás, porque ainda com o profeta de Jesus, Pedro era profeta de Jesus, ele estava sendo usado para que desviasse o nosso Senhor daquilo que ele tinha que fazer, lembra disso? Então, olha só, às vezes as pessoas vêm e as pessoas têm o melhor no coração, elas vêm e te colocam palavras de medo, mas elas estão sendo usadas, a gente tem que entender isso. Eu passei isso esses 2, 3 últimos dias. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, porque o medo não é do Senhor, o Senhor não te traz medo. As conversas que te trazem medo no teu ouvido, elas estão sendo conversas que não são do Senhor. Mas confia no Senhor e será tudo e você está seguro. Eu e minha casa servimos ao Senhor, eu e minha casa estamos seguros. Fale isso, eu e minha casa, tudo aquilo que te traz medo, que te traz insegurança, não é do Senhor, te oprime, não é do Senhor. Então essa voz que está te trazendo insegurança, que eu fiquei insegura uns dias aqui, até dizendo, meu Deus, eu não vou nem botar um pinheiro aqui em casa, umas besteiras que aconteceram aqui, não é voz do Senhor, isso é uma armadilha. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas a justiça do Senhor vem para todos. Para os justos, a pessoa iníqua é abominação, e o reto em seu caminho é abominação para o ímpio. Gente, olha só, Provérbios foi escrito há mais de 3.000 anos. Que palavra linda, né? Hoje foi, nossa, muito longo hoje, mas é isso, é mais ou menos 20 minutos, se eu não falar muito para cada capítulo. A gente estava atrasado, agora a gente botou em dia. Até aqui foi Salomão que escreveu o Provérbios. Agora a gente tem 30 e 31, que é o mais espetacular da vida. O 31 fala da mulher de Provérbios, aquela mulher que é ajudadora do lar, eu quero ser a mulher de Provérbios 31, meu Jesus, tanta coisa que tem nesse provérbio para falar. Até aqui foi Salomão que falou. E agora, daqui para frente, foi o filho de Jaque, foi Agur que falou, que é um escritor bíblico. Não tem muitas coisas sobre ele na Bíblia, mas ele continua com muita sapiência, muita sapiência. Amanhã tem muita coisa para falar. Daqui para frente, o 30 é muito cheio de coisas, fecha outras coisas, fala sobre oração, fala sobre provérbios, fala sobre... Fecha, sabe? Mas Salomão deixou muita coisa boa pra gente. O que a gente vai fazer? O que vocês vão fazer dia 31? Dia 1º, vamos reler. Eu vou começar contra a leitura, ainda ainda não sei com que eu vou ler aqui, ainda tô me agoniando aqui do Senhor, o que o Senhor quer que eu leia para esse povo? Ainda não sei, eu devo estar fazendo alguma coisa errada que Deus não está falando comigo, sabia que é assim? Quando a gente não fala, quando a gente está num caminho tortuoso, que a gente não está andando certo, de alguma coisa estou pecando, que Deus parou de falar comigo. Eu quero que Ele me diga, Senhor, me dá a próxima palavra. Vamos lá, vamos confiar que até no dia 31 vai sair. Mas até aqui foi Salomão que nos derramou essa bênção toda. Então que você no dia 1º faça o quê? Leia de novo, siga o que a gente falou.
Se eu ler todos os dias, né, o capítulo de Salomão, aqui de Provérbios, eu vou ser mais inteligente do que a média das pessoas que eu convivo. Se eu ler por 5 anos, eu vou ser milionário, e milionário em todas as áreas, quer dizer, eu vou ser próspero no amor, na felicidade, na saúde, né, na vivência com os meus queridos, financeiramente. Então é isso, esse é o convite, amém? Que Deus abençoe o domingo de vocês. Vai estar no Instagram, eu tenho um canal, gente, me sigam, passem isso aqui, me ajudem. Eu fui clonada, minha rede foi clonada, e aí eu tô reiniciando o meu Instagram, né? Então ele ainda tem poucos seguidores. Que quando vocês mandam isso para outras pessoas, o Instagram entende que vale a pena, então mande isso para outra pessoa. E eu tenho um canal no YouTube também, eu, Janice Leite, aonde estão todas as mensagens. No YouTube fica mais fácil, né? Tipo, no YouTube você coloca e tu consegue colocar uma velocidade mais alta, tu consegue ouvir isso mais rápido. Às vezes, né, tu tá no trânsito, coloca lá para ouvir a palavra de Deus. Do 1 ao 9 tem entendimentos maravilhosos. E agora a gente está encerrando, né, esse ciclo de provérbios, mas é tanto ensinamento, gente, que de verdade nós temos que ler pro resto da vida para poder conseguir pegar. É a terceira vez que eu leio provérbios. Mas essa leitura foi completamente diferente, foi única para o meu ouvido, porque eu tive que me preparar, eu tive que entender mais, eu tive que pegar outras pessoas falando. Hoje mesmo eu li isso aqui, eu tive que pegar outras traduções, peguei a tradução que eu uso, ela é Nova Almeida atualizada, não é a melhor tradução. Mas eu tive que pegar a nova tradução, né, que tem por aí, que ela tem uma linguagem mais simples para entender, para poder entender o que estava acontecendo. Então, gente, ó, a minha Bíblia, como é que ela é? Ela é aquela Bíblia que tem espaços, ó, aqui na lateral para que eu possa escrever. Aí eu escrevo muito, ó. Às vezes eu não enxergo nem o conteúdo. E ela é a espiral. É muito legal, você ver. Então, assim, ó, busque uma Bíblia, tem uma Bíblia para você escrever, coloque os papeizinhos. Quando eu escrevo uma coisa, eu me lembro, nossa, mas eu coloquei até em papelzinho onde é que tá, eu já sei onde que tá tudo certinho. A gente tem que ter essa relação com a palavra de Deus. É só assim que vocês vão, que nós vamos começar a mudar aquilo que a gente sente. A gente tem que ter essa relação, uma relação, sabe, essa coisa assim de olhar e saber onde tá. Tá mais próximo de tudo aquilo que Deus nos deu, Ele vai nos dar mais suporte para que a gente faça tudo de forma melhor. Por isso que a gente vai se tornar mais sábio, mais próspero, mais bondoso, mais caridoso, mais transbordante, porque, né, além de a gente ter imagem e semelhança de Deus, a gente tem que cumprir aquilo que Deus deixou pra gente, a gente tem que dominar, a gente tem que governar e transbordar na vida das pessoas. Que você seja hoje essa que vai transbordar na vida da sua família, de alguém. Faça isso que você vai agradar o coração de Deus, amém? Fiquem com Deus, bom domingo e até amanhã no Provérbios 30.